Bom dia, gente. A aula de hoje é de ciências. O primeiro conteúdo é o conteúdo de astronomia, que é o conteúdo para vocês realizarem as questões da atividade 1. Por ser um satélite natural da Terra, a Lua exerce influência sobre a natureza e as pessoas que habitam esse planeta. Então, a Lua é o único satélite natural da Terra. Existem também os satélites artificiais, né? Que são satélites criados pelo ser humano e que ficam circundando a Terra. Mas esses satélites eles servem só para... Primeiro, são construídos pelos homens, por isso são artificiais, e servem para a questão de televisão, internet, entre outras coisas. A Terra ela tem apenas um satélite, mas outros planetas pode apresentar um ou diversos satélites. Tem planeta que tem mais de 50 satélites, naturais no caso, né? A maioria das mudanças provocadas pode ser observada na praia, né, com a alteração das marés, ou no campo com o florescimento e crescimento de flores. Então a Lua, ela influencia sim na Terra, né? Como vem falando aqui, ó, exerce influência na natureza e nas pessoas, né? Aí os exemplos que ele falou foi a questão das marés e do florescimento e crescimento de flores. Outro fenômeno que também chama muita atenção com relação à Lua são os eclipses, né? Existem dois tipos de eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar ocorre quando a Lua, durante a sua órbita ao redor da Terra, ou seja, durante o seu movimento ao redor da Terra, se posiciona entre o Sol e a Terra, escondendo por alguns minutos. Então, no eclipse solar, a Lua ela vai esconder o Sol para uma parte do planeta Terra. De modo geral, o eclipse pode ser total, quando o disco inteiro do Sol está atrás da Lua, ou parcial, quando a Lua é capaz de cobrir somente uma parte do Sol. E o eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra encobre a Lua por alguns minutos. Então, nesse caso, a sombra da Terra vai encobrir a Lua. Isso somente é possível quando a Lua está em fase cheia e os três astros encontram-se na seguinte disposição: Sol, Terra e Lua. Aí aqui, ó, são os dois tipos de exemplo, né? O eclipse solar, que foi esse primeiro que a gente falou, e o eclipse lunar, que foi esse segundo que a gente falou. No eclipse solar, tá aqui o Sol, a Lua e a Terra. Então a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então ela vai encobrir o Sol nessa partezinha aqui do planeta, ó, nessa parte chamada umbra. Então nesse ponto aqui não vai dar para ver o Sol. Já no eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Então aqui a Terra fica no meio entre o Sol e a Lua. Aí nesse caso a Terra vai encobrir a Lua. O movimento de translação da Lua é o movimento ao redor do Sol junto com a Terra. Então o movimento de translação da Lua é o movimento da Lua ao redor do Sol. Na rotação, ela gira ao redor dela mesma. Já na revolução, ela gira em torno da Terra. Então a Lua, ela gira tanto ao redor do Sol, translação, ao redor da Terra, revolução, e ao redor dela mesma, né, que é rotação. Em relação às fases da Lua, elas representam os diversos aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A Lua apresenta 4 fases: a Lua nova, a Lua cheia, Lua crescente e Lua minguante. Também tem algumas variações da Lua crescente e da Lua minguante. E cada uma dessas fases dura cerca de 7 a 8 dias. Agora vamos para o próximo conteúdo. Os movimentos da Terra. Conteúdo para realizar as questões de atividade 2. Nosso planeta ele realiza dois tipos de movimento: o movimento de rotação e o movimento de translação. A gente acabou de ver isso, só que no caso era com a Lua. No movimento de rotação, o planeta gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento de uma volta inteira ocorre em cerca de 24 horas e ele define o dia e a noite. Então a rotação, o movimento da Terra chamado rotação, é esse daqui, ó, em que a Terra gira ao redor do próprio eixo.
E uma volta completa da Terra ao redor do seu próprio eixo dura cerca de 24 horas, né? Um dia. E ela vai definir em que locais do mundo vai ser dia e em que locais do mundo vai ser noite. Por exemplo, nesse GIF aqui, ó, essa parte que está iluminada está sendo dia e essa parte mais escura está sendo noite, né? Porque o Sol está desse lado de cá, ó. E o movimento de translação, o planeta Terra, gira ao redor do Sol, percorrendo uma órbita, né? Percorrendo uma trajetória. Esse movimento leva cerca de 365 dias, ou seja, um ano. O movimento de translação determina as estações do ano, pois as datas que marcam o início das estações indicam também a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra nesse movimento de translação. Já o movimento de translação, ó, é esse movimento ao redor da Terra, ao redor do Sol. Vocês veem, ó, que ao mesmo tempo que ela está girando ao redor do Sol, ela também está girando ao redor dela mesma. Então, o movimento de translação e o movimento de rotação acontecem ao mesmo tempo. Já esse tempo aqui, ó, essa volta completa da Terra ao redor do Sol leva 365 dias, um ano. E esse movimento que vai definir as estações do ano. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.